Que a graça de Deus, companhia do nosso Salvador Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, possa estar nesse momento junto conosco, ao meditarmos, baseados na Santa Palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os 13 primeiros versículos. Amém. Depois de quase 2 anos de pandemia, eu posso dizer para vocês, e eu acho que vocês podem dizer com certeza, que vocês não têm mais nenhuma dúvida de como lavar as mãos. Eu acho que não, né? Todos nós temos todos os passos bem decorados do protocolo correto de lavar as mãos. E eu fui pesquisar, que de acordo com o Ministério da Saúde, são 5 passos que devem ser seguidos para que as mãos sejam corretamente lavadas. E se eu dissesse para vocês hoje que se você não lavar as mãos, de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde orienta e ensina, você já não mais faz parte dessa igreja. Estranho, né? Parece que não combina. Vocês iam dizer para mim, isso significa criar leis humanas relacionadas à fé cristã? O que uma coisa tem a ver com a outra? Era mais ou menos isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. Alguns fariseus e mestres da lei, também conhecidos como escribas, viram que, como diz o texto, alguns dos discípulos estavam comendo sem lavar as mãos corretamente, com mãos impuras. Eles não tinham lavado as mãos da maneira como eles, os fariseus, ensinavam o povo a fazer. Só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, como esses fariseus, esses mestres da lei chegaram até Jesus, a gente há algumas semanas nós temos meditado a partir daquele grande milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, onde uma grande multidão ficou muito saciada com aquele milagre. Depois daquilo, Jesus ele começou a ir para diversos lugares e regiões a fim de anunciar a sua palavra, mas também de realizar muitos milagres. E muitas pessoas iam até Jesus, levavam seus doentes para que pelo menos fossem tocados na capa de Jesus, para que eles fossem curados. E diz o texto que todos aqueles que tocavam em Jesus eram curados. E é nesse contexto de muitos milagres, coisas espantosas estavam acontecendo que os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles chegaram até Jesus. E a primeira coisa que eles viram, por espanto nosso, foi que os discípulos não estavam lavando as mãos corretamente como eles haviam ensinado, como deveria. E a gente olha o versículo 3 e 4, a gente vai entender um pouquinho mais, não só isso, mas outras coisas que o povo deveria fazer. Versículo 3 diz assim: os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Se eu não tivesse dito que era um texto bíblico, talvez vocês iam achar que a gente estava falando do nosso dia a dia hoje. O contexto da pandemia trouxe um pouco, a gente tem um pouco mais de sensibilidade a textos como esses. Talvez vocês vão se lembrar no início da pandemia, quantas reportagens a gente não ouviu de lavagens de mãos corretas. Quantas reportagens a gente não ouviu a cuidarmos para não tocar em lugares contaminados. Ou quando a gente volta do supermercado, como a gente deve lavar os alimentos da forma correta. Logicamente, não nos parece que essas questões são importantes, são necessárias. Elas devam ser aplicadas a questões de fé. Talvez elas sejam melhores contextualizadas à higiene pessoal, à saúde pública.
Mas o que eu chamo a atenção é que os fariseus, os mestres da lei, não estavam interessados na higiene pessoal ou na saúde pública. O contexto aqui é outro. O que eles estavam preocupados era como o povo deveria se purificar para se apresentar diante de Deus. Então, tudo aquilo que eles tocavam, a maneira como eles agiam, o que eles faziam, eles poderiam ou estar puros, ou purificados para estar diante de Deus, ou impuros, e assim precisavam ter um processo, um ritual, algo que os purificasse para estar na presença de Deus. E foi exatamente nesse ponto que Jesus entrou em cena e falou contra, ou se opôs àquilo que esses líderes da igreja da época estavam ensinando. Eles estavam ensinando leis humanas, tradições que vieram dos seus pais, diversas leis que visavam purificar as pessoas, ou leis que evitavam que as pessoas ficassem impuras, e isso tinha tomado conta da igreja, ao ponto de se colocar ou no lugar das profecias, das promessas, ou acima. O que era mais importante? Lavar as mãos ou ouvir a palavra do que os profetas aquilo que os profetas haviam recebido dos profetas? Então eles estavam perdendo o balanço. Talvez vocês já tiveram essa experiência antes, numa conversa com amigos, numa roda de amigos, em alguma situação. Por alguma razão entra o contexto igreja. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. De repente a gente está conversando e a pessoa descobre: ah, você é pastor da igreja luterana. Ah, não, você participa ali da igreja, da congregação Concórdia. E até com um tom de curiosidade: o que a igreja de vocês proíbe? Ah, legal, você é da igreja luterana, mas o que a igreja luterana proíbe? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de conversa e de repente vem com: o que será que a igreja luterana proíbe? Essa pergunta, na verdade, ela está carregada de uma compreensão do que as pessoas entendem o que é igreja hoje. Muitos entendem que para participar de uma igreja vão precisar seguir um conjunto de regras. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu respeito a sua religião, mas esse negócio de igreja, isso não é para mim. Não é para mim. E quando a gente tem um pouquinho mais de liberdade de conversar com a pessoa, de entender, temos um pouco de confiança, a gente vai perceber que elas, na verdade, não gostam de ter a vida controlada por regras. Há muita hipocrisia nesses lugares, dizem. Eles exigem uma vida santificada, mas na prática, não cumprem nada daquilo que dizem. Me assusta, sinceramente, saber que a vida de comunidade, a vida de igreja, se baseia em cumprir regras ou abrir mão da nossa vida para que então a gente possa ser aceito por Deus. Me assusta isso. É exatamente nisso, sobre esse aspecto, que Jesus está falando aqui, do grande perigo da igreja transformar leis humanas em mandamentos divinos. E a gente, quando continua lendo o versículo 5, a gente percebe aquilo que Jesus está dizendo. Diz assim: os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Dois aspectos aqui me chamam a atenção nesse texto. O primeiro é a palavra muito forte que o próprio Jesus chama esses líderes da igreja: hipócritas.
Palavra muito forte. É a primeira vez que aparece aqui em Marcos e vai ser a única também. Mas no Evangelho de Mateus aparece isso várias vezes. Basicamente, o hipócritas é aquele que diz uma coisa, mas faz outra. Aquele que exige algo, mas na verdade não cumpre aquilo que pede para outros fazerem. E o outro aspecto que me chama a atenção aqui nesse texto é essa relação de ensinamentos dos antigos com mandamentos divinos. Se a gente for olhar, ensinamentos dos antigos é a tradição oral, aquilo que eles receberam da tradição dos seus pais, em contraposição aos ensinamentos dos profetas, daquilo que está escrito, a palavra revelada. Se a gente for olhar aqui, os fariseus, eles questionam Jesus, a ação dos discípulos de Jesus, pela tradição oral. E Jesus responde pelo profeta Isaías, utilizando a palavra revelada. E ele diz, Jesus cita Isaías para afirmar que a maneira como eles estavam agindo já havia acontecido anteriormente lá com o povo de Israel. Quando o povo dizia algo da boca para fora, mas seus corações estavam longe do Senhor. Ou seja, no que eles estavam dando mais atenção aqui? As promessas, aos profetas, aquilo que Deus havia revelado na sua palavra, ou aquilo que eles haviam recebido ao longo dos séculos da tradição oral? Aqui a gente percebe claramente que a balança não estava maior para a tradição oral. E quando a gente olha para os dias de hoje, parece que infelizmente isso continua acontecendo. A gente percebe que leis continuam sendo criadas para, de certa forma, controlar um pouquinho a moral e tentar colocar barreiras para que nós não caiamos em pecado. Se a gente for olhar nessa perspectiva, até parece justificável. Mas deixa eu dar alguns exemplos de como isso pode se desdobrar. Se jogando futebol eu posso brigar ou falar coisas que vão machucar o meu próximo, então, para não cair em pecado, a partir de hoje eu vou criar uma lei que ninguém aqui dessa igreja deve mais jogar futebol. Se assistir televisão pode oferecer conteúdos impróprios, para não cair em pecado, então eu vou criar uma lei em benefício de vocês. Vou criar uma lei para que o cristão não caia em pecado assistindo conteúdos impróprios. Se a bebida faz a pessoa cair em pecado ou agir de forma vergonhosa, então eu vou criar uma lei para que o cristão não venha beber nada que fosse alcoólico. Vocês estão percebendo? São exemplos simples. O problema que Jesus está apontando é que eles estavam transformando leis humanas, que hoje podem existir e amanhã não, para mandamentos divinos. Ou seja, mandamentos divinos, eles existem sempre. Eles não mudam com o tempo, com o contexto, com a época, com o povo. É a palavra de Deus. Qual que é a implicação disso? A implicação lógica é que muitos que querem fazer parte da igreja só vão poder ser aceitos se, primeiro, seguirem essas leis humanas. Então, eu só vou ser aceito pela igreja se eu cumprir determinadas questões. Se eu não assistir mais televisão, se eu não jogar bola, se eu vestir determinadas roupas, se eu não fazer tatuagem. E aqui a lista pode ser grande. Por isso, quando alguém me pergunta o que é proibido na igreja luterana, normalmente eu tento responder com outras perguntas. Na verdade, tentando refletir junto com a pessoa. Não aquilo que nós não podemos fazer, mas justamente naquilo que nós já estamos fazendo e o que nós podemos fazer. Isso que nós temos vivido, praticado, compartilhado, isso tem levado outras pessoas a se aproximarem do Salvador Jesus e a vivenciarem uma vida de fé, de perdão e de salvação. Isso que temos vivido nos ajuda a entender qual que é o nosso papel como filhos de Deus. Pecadores, mas resgatados pelo Salvador Jesus.
O nosso dia a dia, ele reflete aquilo que cremos, ou em outras palavras, aquilo que nós falamos, nós também procuramos colocar em prática com a ajuda de Deus. Infelizmente, muitos acabam usando questões secundárias, externas, que talvez em certo momento, em certo contexto, até tenha sentido, mas acabam colocando no lugar ou acima da palavra revelada, ou do próprio Cristo. E desta forma, infelizmente, a gente percebe que muitas igrejas fecham as portas do reino dos céus, oferecendo primeiramente um monte de regras, e às vezes se esquecem de servir o banquete da salvação, um banquete que está preparado, oferecido gratuitamente a cada um de nós, com fartura, com fartura. O próprio Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. A minha graça é tudo aquilo que vocês precisam. Vocês são salvos pelo amor, pela misericórdia, não é pelos esforços de vocês. É com fartura que Deus vem até nós e nos recebe como seus filhos. E a partir do versículo 9 até o versículo 13, a gente tem Jesus dando um exemplo de como eles haviam colocado leis humanas acima dos mandamentos divinos. Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. E agora ele dá um exemplo prático, citando o 4º mandamento. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Jesus cita um dos mandamentos mais importantes, o 4º, que era honrar o pai e a mãe, que tem, além de uma promessa de viver muito tempo, mas também tem um chamado ali, como vai dizer lá em Êxodo, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas o que acontecia? Tinha uma lei que que apareceu ao longo da tradição oral, que dissesse: eu dedico isso para Deus, e pode ser qualquer coisa, tempo, dinheiro, utensílios, qualquer coisa. E no momento que eu dedico isso a Deus, isso eu não posso usar para nenhuma outra coisa. E às vezes nossos pais estão precisando, não posso ajudar, porque eu já dediquei isso a Deus. Em outras palavras, a lei que eu criei está acima do mandamento divino que Deus havia dado. Esse é só um exemplo do que Jesus está dizendo aqui. Ele termina colocando: e vocês fazem muitas outras coisas como essa. Esse é o contexto. Esse é o contexto que Jesus tem ali diante dos seus discípulos e diante dessa oposição através dos líderes religiosos da época. E como Jesus ele lida com os seus discípulos do século 21, com nós? Eu diria da mesma maneira como ele lidou com os discípulos do seu tempo. Nós também estamos com mãos, digamos assim, impuras. Ou seja, nós também somos pecadores, sujas pelo pecado. E mesmo assim, Jesus nos convida a comer e a beber. Jesus nos convida a estar na sua casa. Jesus nos convida a estar na sua presença. Jesus nos oferece o banquete celestial. Se Deus fosse usar a lógica dos fariseus, isto é, se nós precisássemos estar com nossas mãos limpas, o nosso coração limpo, nossa vida limpa, descontaminada exteriormente, ninguém de nós estaríamos aptos a merecer ou até mesmo a ouvir palavras de consolo e de salvação. Pois todos nós nascemos perdidos e condenados. Todos nós nascemos afastados da presença de Deus. E se
Deus não viesse até nós, não teríamos chance nenhuma. Graças a Deus, essa lógica é diferente. Em misericórdia, Deus colocou o seu Filho, essa sentença sobre o seu Filho, para que pelas suas mãos, presas na cruz, o Salvador Jesus pudesse carregar não só os meus pecados, mas os pecados de vocês e de toda a humanidade. Para que todos aqueles que confiam e se agarram nesse nome, em Cristo, possam ser salvos. Quando Deus olha para as nossas mãos, Ele não olha por uma série de protocolos a serem seguidos. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele não espera que certos protocolos sejam seguidos. Quando Deus olha para a nossa vida, quando Deus olha para as nossas mãos, Ele percebe que tem outras mãos segurando, outra mão guiando e conduzindo os nossos passos. Essas são as mãos do Salvador Jesus, abertas na cruz, que suportaram todo o peso do mundo do pecado e tanto desprezo. As mãos de Jesus, que conduzem a nossa vida, demonstram o amor que Ele tem por você. Nas mãos de Cristo está gravado o nosso nome. Nas mãos de Cristo caminhamos seguros. E quando chegar o dia final, será por essas mãos que seremos abraçados pelo Salvador Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, eu digo com bastante sinceridade, nós temos um bonito papel, junto àquelas pessoas nas quais nós convivemos, especialmente para aquelas que olham para a igreja, para a palavra, para a vida em comunidade, como um lugar onde nós precisamos simplesmente seguir regras. Nós temos uma oportunidade de demonstrar o amor que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Nós temos uma oportunidade de demonstrar que aqui nós recebemos o perdão dos nossos pecados, que nós somos resgatados pelo Salvador Jesus, que nós caminhamos com Ele rumo à casa celestial que Ele tem preparado não somente para mim, mas para todos nós. Minha oração é para que o Santo Espírito possa sempre conduzir e orientar a nossa vida, para que nós não criemos leis humanas que possam esconder a palavra revelada, o principal mandamento que temos, que é o mandamento do Salvador Jesus, revelado nas mãos do Salvador, nas mãos de Cristo. Amém.